Olá, uma boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos ao LeiraCast, podcast do Leandro e da Maíra. Esse podcast vai trazer para vocês muitas histórias de superação, muitos testemunhos e muito propósito também. No final do episódio, não deixe de apontar o seu celular para o QR Code na tela para acessar nosso site e conhecer um pouco mais dos nossos empreendimentos, produtos e livraria também. E participe ativamente desse episódio ao vivo, deixando sua mensagem aqui no chat ao lado e também no comentário também. A gente vai estar respondendo você em tempo real durante esse episódio, no decorrer dele. Eu sou a Maíra e ao meu lado, meu digníssimo esposo. Boa noite. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, sou marido da Maíra, né? Estamos aqui juntos nesse podcast. E antes de começar, já aproveita aí para se inscrever no canal, já curte, já compartilha aí com alguém que pode ser que se interesse pelo conteúdo. E também para ajudar o canal a crescer, é muito importante que você participe. Deixe aí um comentário o que você achou do conteúdo e vamos que vamos. Bom, o nosso convidado de hoje é o ilustríssimo Luiz Carlos Amaral, também conhecido como Amaral. Ele é um ex-empresário de sucesso do ramo de calçados, que após a morte do seu irmão por conta das drogas, ele decidiu então seguir sua missão, abrir um instituto de reabilitação de dependentes químicos. É um grande prazer ter o senhor aqui. Muito obrigada. O prazer é todo meu, Mayara. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Falar dessa história mexe com o meu passado, sabe? Mexe com o meu passado. Eu não sei as emoções, como é que vai fluir daqui para frente, porque resgata algumas coisas que a gente às vezes nem quer falar mais. A gente não quer falar mais, mas como é o bem-estar da nação, vamos dizer assim, porque muita gente vai ver esse testemunho, isso aí pode inspirar outras pessoas a fazer o mesmo ou fazer melhor do que isso. Então, um grande prazer estar com você, Leandro, Maíra. Deus abençoe essa entrevista nossa aí. Amém. Bom, vamos começar então. Amaral, fala um pouquinho aí, quem é você, como é que é essa história? Fala um pouquinho pra gente conhecer. Meu nome é Amaral, às vezes me chamam de Luiz Carlos, mas Luiz Carlos não pega. Pega mesmo é Amaral, conhecido em toda a sociedade aí como Amaral, E eu era empresário do ramo de calçados, nós tínhamos uma distribuidora, trabalhei desde os 9 anos de idade com calçados. Depois a gente passou a ter uma empresa, com 60 funcionários, tinha 60 funcionários. E o que aconteceu? Aconteceu que a gente tinha um problema muito sério dentro de casa. Na minha casa tinha um problema muito sério. Meu irmão usava drogas. Ele começou com a maconha, na escola, ele tinha 13 anos de idade. Eu lembro até hoje que a professora chamou a minha mãe na escola. Minha mãe nem sabia o que era isso, o que era maconha, o que era, Até nós fomos orientados para a coordenadora da escola na época, o que era isso. Ela explicou o que era a droga. Minha mãe não sabia, muito pobre, uma pessoa muito pobre, muito simples. E a gente descobriu que a gente tinha um problema muito grande dentro de casa, que era a maconha. E não demorou muito, ele foi crescendo e evoluiu para a cocaína. Porque acho que com certeza a substância já não fazia mais o efeito desejado que ele queria. Aí a situação evoluiu para a cocaína, a coisa ficou muito grave, ficou muito pior do que já era. A violência dentro de casa, o roubo dentro de casa, subtração de valores, coisas de valores, para poder manter o vício. Isso aí complicou muito a situação da nossa família. Então a gente conviveu com isso aí desde sempre, Desde sempre. E o senhor comentou que desde os 9 anos que você começou a trabalhar com a área de calçados e tal, mas também comentou que a sua família era uma família pobre. Como é que aconteceu isso, assim? Eles eram pobres, você teve alguma ideia empreendedora? Como é que surgiu, assim, esse início? Na verdade, assim, a minha mãe era do sítio, meu pai também era do sítio, na zona rural. Isso aqui em Sorocaba? Aqui em Sorocaba, Aqui em Sorocaba. E nós tínhamos uma tia, que era irmã da minha mãe, que era muito bem sucedida, na sociedade. E um dia, minha tia, estando em casa, vendo a situação que a gente vivia, a situação que a gente estava lá em casa, com bastante dificuldade, por infelicidade também, e meu pai também bebia naquela ocasião, meu pai era alcoólatra, e a gente tinha uma dificuldade muito grande. Eu trabalhava, com 9 anos de idade, eu trabalhava no armazém.
Eu vinha da escola, trocava de roupa, almoçava e ia para o armazém lá, trabalhar ali perto de casa. Né? Fazia o que dava para fazer, né? Com um moleque de 9 anos de idade, não tinha muita coisa para fazer. E um dia minha tia esteve lá em casa e vendo toda a situação, falou assim, olha, eu vou arrumar um emprego para você. Naquela época, hoje já não pode mais, né? Hoje tem toda uma idade e tal, um negócio, né? Naquela época não, 9 anos, 10 anos, já estava empregada. Aí ela me levou numa loja, né? Onde ela comprava os calçados dela, né? Ela era muito chique, né? Ela me levou lá, apresentou pro gerente. O gerente falou assim, mas você falou que era um homem, né? Né, que você ia trazer aqui e tal. Sim. Aí eu lembro até hoje, eu falei assim, mas eu não deixo de ser homem porque eu tenho 10 anos de idade. Ah, você falou isso? Eu não deixo de ser homem porque eu tenho 10 anos de idade. Daí, eu lembro até hoje que ele falou assim, vamos fazer um teste com ele. Se ele passar no teste, eu fico com ele. Se ele não passar, né, só não fique bravo comigo, né? Não fique bravo comigo e a gente dispensa ele. Aí eu não sabia muito bem o que era teste, o que deixava teste e tal. Eu tava louco para perguntar, né? Aí voltei para casa, né, muito ansioso, e fui perguntar o que era o teste e tal, né? Aí minha tia falou assim, amanhã você vai ficar sabendo. Ela me apresentou num dia, no outro dia eu fui lá. Cheguei no outro dia lá, né, falei, que tal de teste? Eu pensei que tinha que pegar numa caneta, no papel, responder perguntas, qualquer coisa parecida, né? Uma prova, né? Uma prova, né? E mesmo assim, se fosse assim, teria que estar preparado, né? Eu fiquei muito preocupado. Aí eu vi lá, rodo, vassoura, né, balde, cândida, né, e o gerente falou para mim assim, ó, nós temos um banheiro que é de funcionários, são mais de 30 funcionários que usam aquele banheiro. Já coloquei todo mundo para limpar aquele banheiro e aquele banheiro não fica limpo. Você tem uma semana para deixar aquele banheiro limpo. Meu amigo, pense na prova. Era um baita teste. Pense na prova. Era difícil. Tem que deixar banheiro de homem limpo, cardido, que lá devia ter muitos anos daquele jeito e tal. Aí, o que eu fiz? Tinha um banheiro masculino e feminino. Interditei o banheiro, né? Pedi para interditar o banheiro, né? E eu era muito criança, né? 10 anos. E tinha uma faxineira que ajudava, né? Mas aquele trabalho era meu, eu tinha que deixar aquele banheiro lá. Interditei e eles ficaram usando em comum o banheiro feminino e masculino juntos ali. Passando aí 3, 4 dias, ele subiu lá. Falou, seu teste acabou, vamos ver o que você conseguiu fazer. Eu tava com a mão toda arrebentada, tudo sujo, cândida até me achou toda a minha roupa e tal. Porém, ele podia levar um prato de comida do banheiro que ele conseguiria comer. Ficou super limpo. E eu passei no teste. Né? De lá pra cá, eu fiquei 16 anos nessa empresa. 16 anos nessa empresa. Me tornei estoquista, empacotador, auxiliar de venda, vendedor, subgerente e gerente. Caramba. Né? Eu passei por todas as áreas, todas as etapas, né? Então eu comecei lá de baixo e saí, né? Quando eu pedi a minha admissão, eu era gerente geral lá da empresa. É uma empresa de calçados aí com mais de 200 funcionários. Deixa eu perguntar uma coisa. O senhor tinha 9 anos, então ia para a escola e depois ia trabalhar? Sim, eu estudava na escola Padilha, né? Uma escola famosa aqui em Sorocaba. Conheço. Né? E eu estudava de manhã, aí a escola, acho que ficava até às 11, não me lembro agora. Aí eu chegava da escola, trocava de roupa, que ela tinha um uniforme naquela época, né? Eu trocava de roupa, comia alguma coisinha e ia para o serviço. E quando eu fui trabalhar nessa loja, né, eu já estava com quase 10 anos de idade, ou próximo a 10 anos, né? E eu me lembro que a exigência era continuar nos estudos, continuar fazendo os estudos ali. Né? A gente continuou estudando e tal, né? E a coisa foi evoluindo, né? E infelizmente eu acabei parando com os estudos, né? Porque houve a necessidade de ajudar um pouquinho mais meus pais, né? Porque meu pai, como era alcoólatra na ocasião, a minha família passava por necessidade. Então eu já fui ficando mais adulto, mais juvenil, na verdade, né? Sim. Aí eu vi a necessidade de ajudar mais, né? E tinha potencial para ajudar mais. Daí acabei deixando a escola, né? Eu estudei até a 8ª série. Hoje eu nem sei se existe a 8ª série hoje, mas estudei até a 8ª série na época. Depois de adulto eu fiz aí um supletivo, né? E completei a 8ª série, né? Mesmo assim incompleto. Nem tem o terceiro ano incompleto eu tenho ainda, né?
Mas não foi por falta de oportunidade de continuar estudando depois, né? Porque depois surgiu outras oportunidades, mas aí eu se tornei empreendedor. Aí depois de 16 anos nessa empresa, aí eu fui dono do meu próprio negócio. Também no ramo de calçados? No ramo de calçado. Eu tinha aprendido a mexer com calçado, saí com o próprio calçado. Cheguei a ter uma quantidade grande de lojas, número grande de funcionários e tal. Então tudo que eu aprendi eu coloquei em prática, né, na minha vida pessoal. Legal. E só um detalhe, o senhor comentou também que o seu pai tinha problemas com álcool. Então, ele era, digamos assim, o seu primeiro contato com esse mundo. Na verdade, eu acho que tudo eu acho que tudo veio a calhar, né? Meu pai, contato com álcool, né? Aquele problema gravíssimo dentro de casa, né? Meu pai, tudo que ele trabalhava, né? Ele nunca deixou de trabalhar, porém ele gastava uma parte do dinheiro dele com bebida, né? Uhum. Né? E aquilo foi, né? A gente teve uma infância bem difícil por causa dessa situação. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa, ela sustentava a família também nas dificuldades, né? Porque o meu pai vivia, mexia, ele era mandado embora, né? Ele era dispensado do emprego, né? Por causa do alcoolismo, né? E a minha mãe, o que ela fazia? Ela lavava roupa para fora. Tanto é que ela era conhecida no bairro lá como Maria Lavadeira, né? E minha mãe, uma pessoa maravilhosa, ela conseguiu levar isso da educação para os filhos, manter os filhos todos educados, né? Mesmo com essa dificuldade. Só que o meu irmão, o Paulo, né? Ele acabou se envolvendo com as drogas, né? E veio um outro problema. Meu pai, nem toda a vida foi alcoólatra, ele acabou largando da bebida com o tempo, se converteu, né? O evangelho, né? Ele se tornou... Eu acho que ele já tinha uns 50 anos, 40 e poucos anos, 50 anos quando ele se converteu, né? Durou quase 80 anos, né? Ele ficou bom tempo longe da bebida, né? E foi uma pessoa maravilhosa, não tenho o que falar dele. Teve a experiência negativa com o alcoolismo? Teve. Mas hoje a gente vê que é uma doença, né? Tanto o alcoolismo como a droga, né? O drogado é uma doença. Sim. Ele, infelizmente, era doente, até que, graças a Deus, né, ele acabou sendo curado. E no caso, o seu irmão, ele era mais novo? Ele era abaixo de mim. Abaixo de mim. Bem próximo, assim, uns 2, 3 anos? 1 ano. 1 ano? 1 ano de diferença. Bem próximo mesmo. 1 ano de diferença. A gente sempre estou junto, sempre trabalhou, só que em questão de trabalho, ele desejava por causa do vício, né? Ele não conseguia. Na época em questão, você achava que seu irmão era doente ou achava que era desvio de caráter? Não. Na época que aconteceu. Nunca imaginei que isso aí era uma doença. Nunca. Nunca imaginei que isso aí. Pra mim era um tremendo sem vergonha. Era um desvio de safado, né? Um desvio de caráter. Tanto é que a gente tinha uma bronca muito grande dele, porque ele judiava da minha mãe, né? Ele judiava do meu pai e tal, né? Então a gente tinha alguns problemas com isso, porque, na verdade, todos nós era prejudicado, né? Porque quando a minha mãe colocava ele de castigo, ou meu pai colocava ele de castigo, né, isso aí servia para a família toda, né? Porque, vocês não vão sair, vocês não vão jogar bola, vocês não vão soltar o pipa, né? Mas ele no plural, né? Não era ele, você não vai, era no plural, todo mundo junto, todo mundo pagava por isso. Isso foi incomodando muito, né? Porque a droga, né? Infelizmente, hoje ela tá mais presente hoje por causa da mídia, né? Hoje está muito fácil, né? Você tem na internet, né? Um comenta com o outro, tem o WhatsApp que as coisas andam muito rápido. Hoje na escola, né? Qualquer coisa hoje virou notícia, né? E a droga, né? A gente está vendo aí a Cracolândia, né? Nosso governador aí, o Tarcísio, lutando para tirar a Cracolândia aí do lugar que né? Porque sempre foi uma manchete, né? Mas voltando no meu irmão, na questão do meu irmão, eu acho que ele sofreu também, né? Ele sofreu muito. Daí a gente não tinha essa experiência. A gente foi tendo algum conhecimento sobre drogas já na fase adulta dele, né? Na fase adulta a gente teve um conhecimento sobre droga, até ele foi internado várias vezes, né? No caso, ele não estudava com você, ele estudava em outra escola, era separado. Na verdade, eu nem sei como é que ele terminou as escolas, eu não me lembro como é que ele terminou, porque ele não conseguia acompanhar, né? Entendi. Ele não conseguia acompanhar devido a droga. Vivia mais na rua, tal, essas coisas, matava a aula, fugia da escola, aquela coisa toda, né? E depois desse período, né? Começou com 13 anos, o seu irmão com as drogas, né?
E aí você falou que ele foi internado. Como é que foi depois disso? Então, ele foi internado várias vezes, né? Como a minha mãe não tinha condições de pagar uma clínica para ele dependia de favor dos outros, né? Então, as clínicas que ele foi internado, né, infelizmente, não era uma clínica preparada para receber ele, né? Hoje a gente como proprietário hoje de clínica, né, que uma clínica hoje não é simplesmente colocar a pessoa dentro, né, e isolar a pessoa. Ela tem que ter um tratamento psiquiátrico, psicológico, né? Nós temos que resgatar algumas situações que ele perdeu no meio do caminho, de religião, de família, de caráter, né? Porque você perde muito com tudo isso. Então, a pessoa tem que tirar o vício e colocar alguma coisa no lugar, né? Exatamente. Por uma coisa boa, né? Eu vejo assim, eu acho que esses dias o meu psiquiatra lá, que cuida deles, falou uma coisa muito importante. Sem Deus é impossível a gente sair das drogas. Não tem como alguém sair das drogas sem colocar Deus em primeiro lugar. Porque ele tem que ter uma vontade de mudar, tem que ter uma espiritualidade forte para poder sair das drogas. Isso eu falo independente de religião, tá? Eu não estou falando para você religião X ou Y. Ele tem que ter uma religião, né, para que ele se mantenha fora desse padrão aí que está hoje aí, né, as drogas à vontade. Você perguntou sobre o meu irmão. Então, meu irmão foi infeliz, né, na questão das drogas, mas ele teve uma família, ele conseguiu constituir, no tempo que ele ficou sem usar as drogas, ele teve um período que ele parou de usar. Ele constituiu uma família. Ele construiu uma família, trabalhou, né, por um período. Tem uma filha maravilhosa, né? Tem uma esposa então encantadora, né? Mas logo ele voltou de novo a usar droga, acabou perdendo a família, acabou perdendo todo o contato com a filha, e assim, né? Acabou colocando mais pessoas para sofrer ainda, né? É uma história bem pesada, né? Porque acabou com a família que gerou, né? Com família em casa, mãe, pai, filho, né? E depois perder a esposa e filha foi bem triste, né? Uma coisa bem... Infelizmente... Muito profundo, né? Infelizmente, eu via muito isso com o pessoal do AA mesmo, que quase todas as pessoas que estavam lá no Alcoólicos Anônimos, meu pai frequentou na época dele também, quase nenhum deles tinha família mais. Todos tinham perdido, todos estavam divorciados, os filhos não queriam contato, porque com certeza passaram maus bocados, né? Sim. Então... é muito difícil. Normalmente é um final de vida muito solitário da pessoa que é dependente. Na verdade, assim, o que acontece com o dependente químico, né, seja do álcool ou da droga, eles matam tudo que está em volta, né? A família, os amigos, né? E começa a atrair pessoas de má índole para eles, né? Começa a atrair pessoas de má índole. Vai indo, a família se cansa, tem famílias aí que ficam com medo, que acaba se envolvendo em violência, né? Violência física, até mesmo violência sexual também, né? Isso até é muito comum, né, com o dependente químico, né? Mas hoje eu vejo que tudo isso é uma doença. Tanto é que tem os órgãos que cuidam disso, e hoje, por exemplo, um funcionário que ele é dependente químico hoje, ele não pode ser mandado embora da empresa. É uma coisa importante a gente revelar isso, porque tem muitas empresas que não respeitam isso. Se você tem um funcionário que ele é dependente químico, ou dependente do álcool ou da droga, ele tem que ser tratado. Ele não simplesmente descartado, simplesmente dispensa, vai mandar embora, tal. Então tem isso aí, muitas pessoas não respeitam essa lei. Mas por quê? Porque hoje a questão da saúde pública considera isso como doença, né? E aí, meu irmão, quando eu estava dizendo para você, ele teve esses momentos de lucidez, né? Ele teve esses momentos de lucidez, ele construiu família, e, né, tentou lutar, mas a droga, meu irmão, ela não tem cura. A droga, ela não tem cura. Não tem cura. Se alguém falar para você, a droga tem cura, mentiu. Tá mentindo, porque não tem cura. O que ela tem é conversão. A pessoa se converte, se liberta, né? E ela tem que vigiar todos os dias. Todos os dias ela tem que estar vigiando, dia após dia. Por mais um dia, né? Por mais um dia. Né? E depois desse processo, né? Ele teve uma família, teve uma vida, e depois ele voltou às drogas. Como foi desse processo do retorno às drogas até o final da vida dele? Como é que aconteceu isso? Foi rápido? Demorou mais tempo? Né? Na verdade, a droga, hoje ela é mais letal, né? Hoje eu vejo que a droga é mais letal, ela mata com mais rapidez, né? Uhum. Mas ele, como ele vivia saindo, ele vivia saindo da droga, voltando para a droga, saindo da droga, ele durou muito nas drogas, ele durou muito tempo nas drogas, né? Mas o que aconteceu? Ele fazia todo mundo sofrer, minha mãe chorava, eu lembro, né, que minha mãe se fechava no quarto, chorava muito, e aquilo
Constantemente a gente tá vendo isso. Meu pai pegava cinta, chinelo, né, trancava, mas nada disso adiantava, né? Né? Porque ele ia atrás da droga. Só que uma coisa interessante, Leandro, é a situação de que vai evoluindo. Vai evoluindo. Né? Esses dias entrou um rapaz lá que a mãe colocou para fazer um tratamento. Ele falou assim: eu não sei porque minha mãe colocou eu aqui. Eu não sei porque eu só fumo uma maconha. Eu só fumo uma maconhinha de vez em quando, tal. Falei, de vez em quando? Ah, final de semana, tal. Mas a gente tem que perceber que é a beira do abismo. Né? Que a maconha puxa a cocaína puxa o crack puxa o K9, e assim vai, as drogas sintéticas. Por quê? Porque o inimigo ele não tá contente em deixar você, que nem diz na gíria deles, né? Suave. Ele tá querendo destruir, né? Destruição total. E você perguntou em relação à minha família. Minha família sofreu muito. Né? Minha mãe tinha muita vergonha de tudo isso, né? Minha mãe não levava nem a gente no mercado. Quando ela ia no mercado, a gente ficava em casa, ela deixava a gente em casa. Porque ele não podia levar ele, porque onde ele ia, ele causava problema, né? Subtraía as coisas, não. Nessa época aí, alguém da sua família era convertido? Não, aí a conversão foi um pouquinho mais para frente, né? Foi um pouquinho mais para frente tudo isso, quando ele já estava numa idade já quase adulta, né? Vamos dizer, eu lembro acho que 17 para 18 anos, aí eu me converti. Eu me converti na igreja adventista, né, do sétimo dia, né, conheci a igreja, né, e eu conheci a igreja já eu tinha 13 anos de idade, mas assim, foi assiduamente na igreja, foi depois que eu amadureci mais, né? Mas aí, claro, a gente conhecendo, a gente levou o evangelho para minha mãe, para meu pai. Meu pai acabou se batizando na igreja adventista, minha mãe acabou se batizando também na igreja adventista, né? Mas o meu irmão, né, a gente tentou. Só que eu confesso para você, como eu imaginava que aquilo era um mau caráter, um problema de mau caráter, eu não investi nele. Eu não investi no evangelho com ele. Eu não levei o evangelho para ele, né, como precisaria ser levado. Por quê? Porque existia uma como é que eu poderia dizer para você? Um ressentimento, uma mágoa. Porque como meus pais sofriam muito com ele, então ele se tornou inimigo de casa, né? Ele era um inimigo. Tanto é que festa de Natal, final de ano, né? E chegava em casa, acabava a festa. Acabava a festa, porque todo mundo tinha medo dele. Né? Tinha medo, porque ele era violento, né? Chegava bêbado, jogava drogado. Então, por exemplo, se tivesse 30 pessoas dentro de casa, entrou para dentro, não dava 15 minutos. Todo mundo só estava eu, minha mãe, meu pai e ele. Entendeu? Então isso era muito triste, isso aí foi muitos anos desse jeito. Né? Até chegou um ponto, né, que ninguém ia em casa mais. Né? Era só nós mesmo ali, né? Por causa dessa situação dele. Né? E hoje, se voltasse no tempo, o que o senhor faria diferente em relação a ele? Na verdade, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu abraçaria ele, amaria mais ele, né? Eu teria um contato mais espiritual com ele, porque eu me sinto que eu falhei muito por não conhecer essa verdade, entendeu? Eu falei muito mesmo com ele. Né? Hoje, se eu tivesse a oportunidade de voltar tudo atrás, eu faria tudo diferente. Tudo diferente. Né? Porque a ignorância, ela cega as pessoas. Né? Ela me cegou, como cega muitas pessoas aí fora. Eu recebo gente na clínica lá, pacientes na clínica, que a pessoa nunca mais vem ver. Ela coloca ali, né? Depois não vem ver mais. Eu já tive paciente de ficar comigo um ano, não sabia o que fazer com ele, porque a família não vinha buscar. A família mudou de endereço, nem ficava sabendo, não ficava nem sabendo onde estava. A gente precisou fazer aí a correria toda para poder localizar e tal. Então hoje, eu vejo muito importante a família participar do tratamento, né, do dependente químico, do alcoólatra. É muito importante. Né? Mas, Amaral, você acabou de falar que não tem cura, mas como é que vai participar? Mas o amor, a pessoa deixa das drogas, ela vence a droga todos os dias. Você precisa voltar, até dar esperança para essa pessoa, dar amor para essas pessoas, né? Abraçar, tirar o preconceito, né? Porque hoje que existe muito preconceito, né? Principalmente na sociedade que nós vivemos, né? Muito corrido, tudo difícil, né? Ó, o drogado, ó, o bêbado. Não, na verdade, hoje está tudo mais fácil. Eu até digo para você que está até mais fácil que isso, né? No tempo que eu tinha carro, eu era na manivela, né? Você parar no farol da manivela, não dava nem tempo de você fechar o vidro, o cara já chegava.
Hoje não, o cara vê de longe, ele já aperta o botãozinho lá, o vidro sobe sozinho, entra filmado, o camarada fica lá fora, você fica no ar-condicionado aqui dentro, tudo bonitinho, ninguém quer saber nada, vai embora. Né? Invisível, né? É invisível. Né? O coração esfria. Né? Agora, um detalhe, você fez uma pergunta interessante. Questão de ajudar pessoas no farol também, né? É muito complicado. É muito complicado. Hoje eu tenho uma visão que a gente tem que levar os nossos recursos, né, em quem trabalha com isso. Né? Porque hoje no farol nós temos muito traficante, nós temos pessoas que se prostituem. Né? Você dá lá, por exemplo, uma cesta básica para uma pessoa, ela não leva essa cesta básica para casa, ela vende essa cesta básica para comprar droga. Então, na verdade, o que eu poderia dizer para você é que misturou hoje tudo, né? Tem muito mais gente na criminalidade no farol hoje do que pessoas decentes, né? Só que, como é que você vai separar isso? Não tem como separar. Então eu aconselho, quem quer ajudar, quem quer participar, que se envolva em algum projeto, né? E ajude, tem muitos projetos bons aí. Né? Nós temos aqui o prefeito Manga, né, fazendo aí um projeto maravilhoso da cidade, tirando essas pessoas da rua, né, dando dignidade novamente. Então eu acho bacana esse trabalho dele, também pode se envolver com isso. O custo é muito pequeno, né? Por que é pequeno? Porque se você tiver amor, o resto, né, vem na consequência, né? O resto é consequência. Já resgata uma alma e já aloca, às vezes, num trabalho, né? Dá uma ocupação para a pessoa. Esses dias eu vi um outdoor, né? Antes e depois. Né? A prefeitura resgatou, né? O pessoal da prefeitura resgatou um senhor, né? E tinha lá a foto daquele senhor, como é que ele era antes. E depois do resgate, no que ele foi transformado. Virou doutor. Isso que a pessoa precisa. Isso é bonito. Você precisa valorizar as pessoas, né? Valorizar, dar condições. Só que como você vai fazer isso com a sua? Você vai parar o carro no semáforo, em qualquer outro lugar, para ajudar? Não, é perigoso. É perigoso, porque a pessoa está sob efeito de drogas, né? Isso é muito perigoso. Então o certo era realmente ajudar em algum órgão, né, que trabalhe com isso. Inclusive, como acabou mencionando o prefeito, ele mesmo tem uma história incrível, né? Passou por... Eu vou ser bem sincero para você. A coragem que esse nosso prefeito tem, e eu não teria. Ele se expor do jeito que ele se expõe. Né? Falar que foi dependente químico. E hoje, ser um prefeito de uma grande cidade, metrópole, uma grande cidade, eu não sei se eu teria essa coragem. Me diga uma coisa a respeito do seu irmão ainda, pra gente fechar esse ciclo, digamos assim. Como é que foi depois que ele retornou para o mundo da Então, agora você está pegando um pouquinho pesado, né? Agora você está pegando um pouquinho pesado, né? É porque eu queria entender, assim, como é que foi a sua grande motivação para chegar ao Instituto da Grande Esperança, né? Como foi essa sua... Como é que foi que você teve esse ímpeto? Como é que foi que você decidiu, então, sair do seu negócio, que era o seu ganha-pão, para começar um instituto? Isso aí é o que eu precisava saber. Como foi? Por que largar o seu negócio e começar isso? Não precisa nem entrar em detalhes que você não queira. Só você indo pro final já tá o suficiente pra mim. Não. Mas não tem como pro final você não contar, você começar a contar o começo, né? Tem que contar o começo. Na verdade, assim, meu pai, ele foi agredido pro meu irmão acabou agredindo meu pai, fisicamente. Isso foi uma coisa, assim, assustadora. Houve uma agressão física, né, entre pai e filho. Meu irmão chegou muito drogado, meu pai não deixou ele entrar, ele forçou a entrada, né? Meu pai, que eu disse para vocês, era aquele caboclo do sítio, né? Sim, não é não, né? E tinha que ser do jeito dele. E eu sempre respeitamos isso. E meu irmão acabou forçando uma entrada lá da situação que estava, né? Estava insustentável. Acabaram se pegando lá e ele agrediu meu pai. Depois dessa agressão, meu pai foi ficando debilitado, porque ele perdeu a autoestima, ele perdeu a vontade de viver. Né? E foi, e acabou morrendo, infelizmente. Em curto espaço de tempo, apareceu um câncer na vida dele, né? E muito rápido ele foi embora. Né? Era meu herói, né? Todo menino tem um herói. Meu pai era meu herói, eu respeitava ele, admirava muito ele. Principalmente hoje, sabendo que a fase que ele passou é uma fase de doença. É uma fase que passou porque ele era doente nesse momento, né? Então eu passei a admirar muito meu pai, porque ele lutou, e inclusive, meu pai saiu do alcoolismo sozinho. Né? Ele viu que em algum momento aquilo não servia mais para ele, né? Aquilo não dava mais para ele.
Aí ele procurou ajuda, né, com a família, né, e acabou saindo sozinho. Os irmãos dele interferiram, né. Ele tinha muita dor de estômago, né, isso aí também levou ele a repensar um pouquinho mais sobre a bebida. E ele vendo o sofrimento da gente também ali, né, ele tomou uma decisão de parar. Eu admiro muito meu pai foi uma pessoa que eu admiro muito. Né, podia odiar ele, falar, meu pai bebia, meu pai faz isso, fez aquilo. Não, a gente não deve olhar para essa situação, né. Então, meu pai foi a primeira baixa que tivemos na família foi meu pai. Meu pai, quando ele estava entrando na ambulância, né, que eu coloquei ele na ambulância, né, aproveitando aqui, agradecer também publicamente a Pink. Né, a Pink é uma pessoa maravilhosa que socorreu meu pai, né, muito amiga nossa, uma pessoa maravilhosa que estava à frente do SAMU naquele dia. Sim. Com todo o amor, carinho, ela acabou socorrendo meu pai ali, deixou eu falar com meu pai naquele momento. E meu pai falou assim, olha, filho, eu tô indo, mas eu queria voltar, mas eu sinto que eu não vou voltar. Então aquilo para mim doeu muito, foi muito difícil. Então a primeira baixa que tivemos foi com meu pai. Passou alguns anos, né, eu estava dentro de uma igreja, nós tivemos a baixa da minha mãe. Minha mãe acabou falecendo com derrame cerebral. Né? Minha mãe acabou falecendo com derrame cerebral. Então nós perdemos o nosso alicerce. Né? Porque pai e mãe é o alicerce da família. Né? Minha mãe era minha amiga, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa conselheira, né? Uma pessoa extraordinária. E minha mãe sempre falava, meu pai não falava isso porque meu pai era mais durão, era o pai, né? Todo pai, né? Ele age com mais rigor e tal. Mãe, o nome já diz mãe, né? Uma manha, né? Então, minha mãe sempre falou assim, ajuda o seu irmão, cuida do seu irmão, eu não vou estar aqui para sempre, em algum momento eu não vou estar mais, cuida do seu irmão. E, infelizmente, perdi meu pai e perdi minha mãe. Aí a situação ficou muito difícil, porque com meu pai e com a minha mãe, já era difícil, porque a situação estava insustentável. Insustentável. Quando meu pai faleceu, ficou mais difícil ainda, porque meu irmão passou a explorar minha mãe, o salário dela, aquela coisa toda. Né? Aí nós tiramos a minha mãe da casa dela, levamos para uma outra casa, e meu irmão não sabia nem o endereço. Nem o endereço. Por quê? Porque existia um problema sério ali, né? E a gente queria dar mais uma qualidade de vida para minha mãe. Aí minha mãe ficou alguns anos, né, morando nessa casa, até que veio a falecer. E uma das últimas palavras da minha mãe, né, antes, algumas semanas, uns dias antes, né, é que sempre a minha mãe falava assim, cuida do seu irmão, cuida do seu irmão. E aquela semana minha mãe já tinha falado isso. E quando a minha mãe faleceu, eu simplesmente desandei, né? Eu caí, né? Aí se tornou tudo mais difícil, né? Aí perguntava para Deus, né? O que ele quer de mim, né? Porque, veja bem, eu estava na igreja, fazia todos o ritual de uma igreja, né? Você assiste o culto, você é dizimista, você é ofertante, né? Você ajuda na igreja, mas você tem um irmão dentro da sua casa que você não consegue ajudar. E eu me cobrava muito disso. Me cobrava muito, muito, muito disso. Né? Eu com a minha esposa ela já trabalhou com dependente químico, né? Com pessoas em situação de rua, né? E ela me ajudou bastante, inclusive, a tomar uma decisão de montar uma clínica, né, depois de tudo isso. Então, depois que a minha mãe morreu, a distância entre eu e meu irmão ficou muito grande. Né? Porque eu me afastei mesmo. Um dia minha irmã me procurou, né? Estava eu e minha esposa, e falou, vamos procurar o nosso irmão, porque era isso que a mãe queria que eu ajudasse, tal, você tem que me ajudar. E nós fomos procurar ele, encontramos com ele na rua, né? Ele estava naquele estado, né? Já estava morando na rua. Aí, existe aqui a Santa Casa, ele estava morando ali, próximo à Santa Casa, ou dentro da Santa Casa. E nós levamos comida para ele, sapato, roupa. Ele agradeceu muito, perguntando para ele se ele queria sair daquela vida. Ele falou que não, queria continuar, né? E aí minha irmã teve contato com ele por muito mais tempo do que eu, né? E ajudei algumas vezes, arrumei roupa, arrumei sapato. Não fiz mais do que isso porque eu pensava que aquilo era por causa do mau caráter dele, não era doença.
E me afastei, realmente me afastei. Um dia, eu descendo a praça central de Sorocaba, eu vi ele no meio do pessoal de rua, né? Estado de rua. E eu comentei com um amigo meu que estava comigo, falei assim, eu preciso procurar meu irmão. Eu tenho essa dívida com a minha mãe, tenho essa dívida comigo, preciso procurar ele. Essa semana eu vou fazer isso, vou criar coragem e vou fazer isso. Falei para esse amigo meu, né? E daí isso aí foi durante a semana. Quando foi no sábado, eu recebi notícia que o meu irmão, isso foi numa quarta-feira, quando foi no sábado, recebi notícia que o meu irmão tinha falecido. Falência múltipla dos órgãos. Aí foi aquela correria toda para fazer o velório. Aí eu falei para minha esposa, eu não vejo a hora de eu acabar esse velório para não me envolver mais com esse assunto. Vou cuidar da minha vida, né? E não quero saber mais de dependente químico, de álcool. Eu era empresário no ramo de calçado, estava bem, trabalhava com calçado, né? Não era rico, mas dava para sobreviver muito bem. E eu falei para minha esposa, jamais eu quero mexer, não quero nem ver mais esse tipo de problema na minha vida. Só que, infelizmente, né? Infelizmente a gente não acerta todos, né? A gente não acerta todos. E engraçado que a minha esposa me apoiou bastante, né? Para que eu mudasse de ideia, que aqui não tinha que ajudar. Não, falei, não, eu esqueço isso aí, essa problemática, eu não quero saber mais. O que eu fiz? Nós tínhamos amigos que a gente se reunia todo final de semana para andar a cavalo. E eu falei para minha esposa, o momento agora é de eu sair, cavalgar e falar com Deus. Porque a minha consciência estava muito pesada, porque aconteceu tudo, perdi meu pai, perdi a mãe, depois perdi o irmão. E essa perda do meu irmão, eu me cobro até hoje, porque houve uma falha, teve uma lacuna ali que podia ter sido preenchida. Se eu soubesse que era uma doença, eu teria preenchido essa lacuna. Mas, infelizmente, eu fui saber isso aí muito mais tarde. Aí, quando o meu irmão foi enterrado, né, a gente não queria saber mais nada, a minha esposa falou assim, agora vamos buscar uma oportunidade de ajudar essas pessoas. O meu irmão foi acolhido por uma clínica. Nos últimos dias de vida dele, foi acolhido por uma clínica. E no dia do funeral dele, o rapaz que estava fazendo oração lá, era o pastor dessa clínica, falou assim, quem que é o irmão do Paulo aqui? Eu falei, não acredito que esse cara vai me chamar lá na frente. Eu acredito que está acontecendo isso. Eu estava bem no cantinho ali, eu mesmo, falei assim, olha, não vejo a hora de terminar isso aqui para nós ir embora, né? Aí o camarada lá no meio de muita gente me chamou. E até uma coisa interessante, quando eu ouvi o velório dele, eu fui no velório dele, eu saí da igreja, e do jeito que eu saí da igreja, nós fomos pro velório. E eu cheguei lá, tinha muita gente branco lá. Muita gente branco. Eu falei pra minha esposa, nós estamos, acho que no local errado, hein? Né? Muita gente, não dá nem pra gente entrar aqui. Tem muita gente. Só que a gente foi em outras salas, né? Não tinha nem funeral. Aí fomos ver na parede lá, de quem que era, né? Porque não dava para chegar perto do caixão. Tem bastante gente. Eu olhei assim, Paulo Sérgio Amaral, falei, mas é meu irmão morador de rua. O que aquele pessoal estava fazendo lá? Né? E eu não entendi nada. E tudo, gente, tinham dois ou três, eu não lembro exatamente, e tinha uniformes de segurança, né? Mas a maioria ali era tudo branco, né? Aí eu falei assim, mas eu tenho que ver esse negócio aí. Aí eu fui dando um jeitinho, fui lá olhar realmente, e era ele mesmo. Aí minha irmã estava lá, falei, o que é essa turma aí? O que aconteceu? O que está acontecendo aí? Aí ela veio explicar para mim e falou assim, o Paulo, ele dormia na Santa Casa, embaixo da marquise de Santa Casa. Ele era amado dentro da Santa Casa. As pessoas amavam, ele limpava o carro, ajudava a olhar o carro, né? Ajudava a trocar pneu quando furava, tal. As pessoas amavam ele. Eu falei, mas esse Paulo eu não conheço. Eu dentro da minha casa, eu não conhecia esse Paulo. Esse menino amável, essa pessoa amável, né? Aí uma pessoa veio, me procurou e falou assim, quem que é você? Eu falei assim, eu sou o Amaral, sou irmão dele. Nossa, seu irmão é maravilhoso, uma pessoa maravilhosa,
Você deve ter orgulho de ter um irmão desse jeito e tal. Só eu sabia, né? Aí o pastor, né, muito esperto, né, falou, ó, pegou o microfone e me entregou. O que você tem que falar nesse momento? Caramba. Eu falei pra minha esposa, falou o quê? O que eu posso falar? Nem conhecia o irmão praticamente. Nem? Porque você veja bem, ali caiu o mundo, né? A única coisa que eu consegui falar, eu falei assim, eu acabo de descobrir que eu amo o meu irmão, acabo de descobrir que eu poderia fazer mais por ele, acabo de descobrir que é uma doença e acabo de descobrir que eu estou perdido. Eu preciso rever a minha situação, né? Rever a minha existência nesse mundo aí, né? E a gente acabou, depois de alguns meses, né? Tudo que aconteceu, nós fomos revisitar a clínica, minha esposa, né? Um dia vocês vão ter a oportunidade de conhecer ela, é muito teimosa. Ela me persuadiu para que eu fosse ver essa clínica, conhecer essa clínica. E chegando lá, eu também não falei para ela, combinei com ela, falei, ó, chegando lá eu nem quero entrar. Doa o que você quer doar, pega o que você quer pegar e vamos embora. Na clínica que Na clínica onde ele passou os 2 últimos dias dele. Entendi. Ele ficou 2 dias nessa clínica. Esses 2 últimos dias nós fomos lá. Aí minha esposa, muito carinhosa, muito amável, se envolveu com essa clínica, a gente começou, né, por insistência dela, começou a visitar essa clínica, conhecer mais, e a gente viu as dificuldades de uma clínica. Aí eu até comentei com ela, falei, se um dia eu fosse ter uma clínica, eu queria fazer uma coisa melhor. Eu queria fazer uma coisa mais personalizada, uma coisa que pudesse ser melhor que isso. Mas como eu não quero, então fica do jeito que está. Né? E a gente foi indo, foi se envolvendo. E aquela tristeza no meu coração nunca passava. Nunca passava. Tinha um vazio ainda, né? Nunca passava. Sempre aquela cobrança. Um dia eu falei para minha esposa, você me deixa sozinho, não quero levar celular, não quero levar nada, eu quero andar a cavalo, eu vou falar com esse Deus maravilhoso que eu conheço, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo comigo, por que eu estou passando por isso? Tem um motivo. Eu não quis nada errado, eu só não soube lidar com a situação. E eu estava me cobrando muito, né? Aí, onde a gente estava, né, selei o cavalo e fui andar a cavalo. Eu me lembro que eu perguntei para o senhor, por que eu tenho que passar por tudo isso? Por que eu tenho que passar? Por que minha família tem que passar por tudo isso? Né? O senhor existe mesmo na minha vida? E meu cavalo, apesar de ser marrom, né, eu chamava ele de Negão. Falei, Negão, você me ajuda aí. Se você vê Deus primeiro do que eu, você me avisa, me mostra, porque eu estou procurando, eu quero conversar com ele hoje. E eu falei, pô, Negão, falei assim, ou Deus aparece hoje para mim, converse comigo, né? Ou eu vou ficar muito chateado. E claro que o cavalo não entende nada, né? Mas ele mexia com a orelha, ele dava a impressão que ele entendia, né? Eu interagia com ele ali, e a coisa, eu e ele estavam se entendendo. E a coisa foi indo, e a gente passou lá meia hora, 40 minutos, a gente andando pelo mato. E alguma coisa no meu coração falava assim, olha, Amaral, entra nessa rua. Falei, estou escutando uma voz falar para mim entrar nessa rua aqui, ó. Tem alguma coisa errada. Falei, pensa que eu sou louco? Olha o que está dizendo aqui na placa. Não tem saída. O que eu vou fazer com você numa rua sem saída? Você é ignorante? Você é bravo? Se vir um cachorro acima de você vai me derrubar. Eu não vou entrar nessa rua, não. Aí a voz continuava, entra nessa rua. Falei, mas o negócio tá pesado, né? Eu tô ouvindo coisa aqui, ó. É para entrar nessa rua aqui, ó. Aí falei, então tá bom, vai. Eu acho que é Deus que tá falando comigo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é Deus que tá falando comigo. Se não é Deus, eu tô louco. Eu fico louco, porque eu tô escutando, tô vendo, tô sentindo que Deus tá falando comigo. Aí entrei na rua, né? Falei, Negão, vamos fazer o seguinte. Se é Deus que tá falando comigo mesmo, eu não sei se é. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas era eu e o cavalo, não ia passar vergonha, porque o cavalo não entende nada até então, né? Era eu e ele, depois ninguém ia poder falar nada, porque ninguém escutou nada, né? E eu desci aquela rua, falei, senhor, se é o senhor que está aqui mesmo, se é o senhor que está falando comigo, se o senhor quer me ouvir realmente, um pecador falar com o senhor, se o senhor está me ouvindo, me dá uma prova desse senhor. Eu não consigo. Eu precisava de uma prova, que é o senhor mesmo que está falando comigo, se não é coisa da minha cabeça, da minha imaginação, né? E eu me lembro que eu pedi para o senhor, eu falei assim, eu quero ver um casal de canário da terra.
Eu sou apaixonado por passarinhos, principalmente da raça canário da terra, né? Eu falei, se eu ver um canário da terra aqui, que não era nem época de ser canário, de ter acasalamento de canários, se eu ver um casal de canário da terra aqui, eu sei que é o senhor que está falando comigo. Aí, continuamos descendo, daqui a pouco eu olho na cerca assim, era de farpado, o sítio geralmente é tudo fora de farpado, tá, quatro arames assim, né, para separar os bois, né? Eu olho assim, eu vi o casal de canário da terra, o canarinho bem amarelinho e a fêmea bem pardinha. Eu falei, negão, não é possível. Olha a situação minha aqui, ó. Olha, tem casal de canário da terra ali, negão. Vamos devagar com essa conversa porque tá ficando pesado. Deus mostrou, ele mesmo está aqui. Deus está aqui com a gente. É um casal de canário da terra. Aí eu olhei assim, sabe quando você olha, você não acredita naquilo que você estava vendo? Eu estou vendo e não estou acreditando. Eu falei, negão, fica o seguinte, fica quietinho aí que eu vou descer. Eu vou olhar esse negócio de perto. Eu vou mais perto para olhar, porque não é possível. Isso aí deve ser qualquer um passarinho, tá? Mas menos que nada. Você acha que Deus vai falar comigo? Vai falar comigo. Pecador que eu sou, negligente que eu fui, Deus não vai querer falar comigo. Desci, quando eu acabei de descer do cavalo, né, que eu amassei aquele mato, assim, estralou aquele mato, os 4 arames de cerca subiram do chão, todos os canários da terra, um casalzinho. Encheu o primeiro arame, encheu o segundo arame, encheu o terceiro arame, encheu o quarto arame. Aí eu escutava lá, tá satisfeito ou precisa de mais? Caramba. Chorei muito, o Espírito Santo tocou no meu coração, fiquei muito emocionado. O cavalo ficou parado ali, estático, né? Aquilo fui tomado pela emoção e só obedeci. Naquele momento em diante, eu só obedeci. Aí Deus falou assim, desce até o final da rua. Eu puxei o cavalo porque eu estava tão emocionado que eu não conseguia nem subir no cavalo. Eu fui descendo, fui obedecendo. Ele falou, agora você procura um local aí nessa rua, porque agora você vai cuidar de vários paulos. Eu vou te dar tanto paulo para você cuidar, né, que você não vai ter tempo de pensar no paulo que você não cuidou. Eu vou dar vários paulos para cuidar. Eu falei, senhor, mas eu não quero isso. Eu não quero isso. Ele falou assim, mas é essa a situação sua. Você vai deixar tudo que você tem e você vai cuidar desses paulos aí que você não fez. Eu falei, mas como isso? Eu não sou incapaz de fazer isso. Eu não tenho capacidade para isso. Não tenho capacidade. E eu falando com Deus ali, e Deus falou, só desce. Aí fui descendo. Perguntei para os vizinhos, falei assim, existe alguma coisa para alugar aqui? Alguma chácara? Os vizinhos falaram assim, não, aqui não existe nada, aqui é tudo família. Aqui é tudo família, ninguém quer alugar nada. O que o senhor quer pôr aqui? Falei, não sei, estou querendo saber se tem alguma coisa para alugar. Tenho medo de falar, né? E aquilo foi tomando meu coração, E na terceira vez, ou segunda, não me lembro, eu falei para a pessoa, eu estou querendo pôr uma chácara para poder cuidar de dependentes químicos. Deus está colocando no meu coração para mim cuidar de dependentes químicos. Eu já não era o Amaral mais que estava falando ali. Ali já não era eu mais, um Amaral velho, já era um Amaral novo ali. Aí eu fui, quando eu subi no cavalo, que eu tive força para subir no cavalo, eu olhei para o céu e falei, senhor, o que o senhor quer de mim? Faça o que o senhor quiser comigo. Eu já estava tomando pelo Espírito Santo, falei, faça o que o senhor quiser comigo. Ele falou, só obedeça, desce. Eu peguei o cavalo, fui descendo. Quando eu cheguei, no final da rua, existia um muro. Ele acabou, não tem mais para onde descer. Já perguntei aqui, ninguém quer alugar nada. Vamos tomar uma água aqui, aqui vamos embora, não tem nada. Deus falou realmente com a gente, estou emocionado, mas acho que não é dessa vez. Uhum. Aí eu olhei para uma árvore, tinha uma árvore, um coqueiro bem grande, tinha um casal de tucano, pulava e voltava. Um baita de um bico que eu nunca tinha visto igual, apontando o lugar que era para ser a clínica. Que a clínica era hoje. Aí eu bati palma lá, tinha um senhorzinho de 75 anos, o nome dele é Toninho, uma pessoa maravilhosa, né, esposo da dona Natalícia, uma pessoa maravilhosa. Eu bati palma ali, fiquei com medo de falar alguma coisa para ele, pedi um copo d'água. Falei, senhor, me dá um copo d'água? Falou, dou. Mas o que você está fazendo aqui? Com esse cavalo suado, com esse sol quente? Falei, nem eu sei. Deus mandou para aqui e eu estou aqui. Mas Deus mandou você aqui? Como assim? Não estou entendendo.
Não, Deus, eu acho que Deus está querendo que eu cuide de dependentes químicos, de drogado. Rapaz, por que você demorou tanto? Eu estava te esperando, eu estou orando a Deus aqui, né? Eu estou orando a Deus aqui para alugar isso aqui. Eu já tenho 75 anos, não aguento mais. Eu queria cuidar disso aqui, eu queria que alguém, aliás, queria que alguém cuidasse disso aqui para mim e tal. Aí aquela conversa se evoluiu, né? O Tucano estava lá, o casalzinho Tucano estava lá, eu até mostrei para ele, ele falou assim, nunca vi esse Tucano aqui não. Tô vendo agora. O negócio é de Deus mesmo. Uhum. Aí ele falou que estava esperando há algum tempo já. Eu falei assim, mas orou a Deus? Eu falei, orei sim. Orei para Nossa Senhora da Aparecida, orei, né? E orei a Deus. Eu falei, então, eu não falei com Nossa Senhora, né? Mas eu falei com Jesus. Eu falei, a mesma coisa. Eu falei, mas eu falei com Jesus, o senhor falou com Nossa Senhora. E a gente ficou naquela brincadeira, né? E ele pegou e falou assim, tá bom, tá tudo certo. Você falou com Jesus, tá bom, tá ótimo. Entra pra cá. Aí entrei, amarrei o cavalo, dei água pro cavalo, tomei água, conversei com ele. Ele falou assim, mas você tá vendo, isso aqui tá cheio de mato, né? Eu falei, mas eu tô vendo e acho que Deus já viu antes do que eu, né? Porque aqui não tem nada, só tem mato aqui. Só tem mato aqui, essa casinha simples que o senhor tem. Eu falei, mas é o que tem, isso aí. Né? Não sei. Só o senhor que abriu a porta pra gente. Então deve ser aqui, né? Aí eu olhei, bem simples o lugar e tal. Eu orei a Deus, eu senti que aquele era o lugar. Tomado, eu senti que era aquele lugar. Aí eu falei para ele assim, o senhor aluga? Ele falou, alugo, eu quero, quanto que deixa eu lembrar que ele falou? R$1.400 de aluguel, eu quero R$1.400 de aluguel. Não, minto. Eu quero R$1.500 de aluguel. Né? E outra coisa, não aceito desistência. Você tá vendo que tem serviço aí. Você deve ter trator, essas coisas todas para roçar. Eu falei, não tem nada, nem sei mexer com isso. Nem sei mexer com nada. Né? Eu era vendedor de calçados até então, né? Ele falou, eu quero me empresa. Eu falei, eu faço o seguinte, se o senhor fazer 1.400, eu fico com o negócio. Mas quando eu olhei aquele mato, meu amigo, falei, 1.400 eu tenho que pagar alguém para fazer esse serviço aqui, porque é muito serviço. É muito serviço. Para fazer isso aqui virar alguma coisa de moradia, vai muita coisa. Por quê? Porque era um senhor sozinho e não tinha cuidado daquilo lá. Hoje eu cuido lá, junto com a minha esposa participa assiduamente lá, né? Estou firme da igreja. Hoje a gente tem lá 24 internos, atualmente com 24 internos. Passou por nós lá já 1.480, 1.500 pessoas, né? Seria 1.500 paulos, né? 1.480 paulos. Desse todo o pessoal que passou em 7 anos, que eu tinha 5 agora de maio, fiz 7 anos nós estamos lá. 485 pessoas, 480 e quase 500 pessoas foram recuperadas. Voltaram para a família, né? E hoje a gente tem uma equipe técnica lá, nós temos psiquiatra, psicólogo, né? Tem toda uma equipe hoje para atender eles lá. E nós tivemos também empresários que investiu lá com a gente e hoje formou uma estrutura gigantesca lá, muito boa, dormitórios muito bons, com vários banheiros, refeitório, cozinha. Então o que eu posso dizer para você hoje é que hoje eu sou feliz, né? Eu sou feliz, minha família é feliz, né? Minha esposa é muito feliz com aquilo. Por quê? Porque a gente consegue ajudar vários povos. Deixei de ser comerciante, não sou mais comerciante. Hoje eu sou uma pessoa totalmente dedicada a esse empreendimento de salvar vidas. Eu não sei quantas pessoas vai ver esse programa, quantas pessoas vai estar assistindo, mas com certeza, se você falar o que eu falei para Deus, você tome cuidado que Deus vai agir. Eis-me aqui, Senhor. Se você falar eis-me aqui e deixar toda a maldade de lado, deixar seu coração de lado, porque o coração da gente é enganoso, e deixar Deus agir, né, Deus vai agir. Hoje eu posso dizer para você que eu sou muito mais feliz do que tivesse aí uma empresa, 60 funcionários, né? Hoje a gente vive uma vida simples, minha esposa trabalha, é professora, ajuda bastante na casa, né? Mas eu não trocaria nenhuma vida de riqueza por isso que a gente faz hoje, porque a alegria de você entregar para a família uma pessoa recuperada, tanto do álcool quanto da droga, não tem preço. Isso não tem preço. É como se estivesse salvando seu irmão várias vezes. E eu, se Deus me der vida e saúde, um longo tempo,
Eu quero terminar minha vida salvando pessoas, ajudando as pessoas. Porque a gente tem uma história de vida triste, né? Que nem diz um amigo meu, você pegou do limão e fez uma limonada, né? Então faz mais ou menos isso que a gente fez. Não sei até onde a gente pode ajudar passando essas informações, mas com certeza, joelho no chão, né, e coração aberto, né, você vai chegar numa situação que você não precisa montar clínica para ajudar ninguém. Na sua casa você ajuda, no seu vizinho você ajuda, na sociedade você ajuda, né? Porque hoje temos condições para isso, só que muitas pessoas hoje têm um egoísmo, né? Não quer saber, moram em condomínios fechados, né? Não quer saber dos problemas dos outros, né? Hoje nós vivemos num mundo capitalista, né? Então muitas pessoas não veem esse tipo de problema, né? Mas quer ser feliz, ame alguém primeiro. Essa é a minha mensagem que eu poderia passar para esse podcast. Muito bom. Muito bom. Então, arrependimento zero de ter largado toda a vida em não, na verdade sim, hoje eu vivo, né? Eu vivo porque, eu até falei hoje com um amigo meu, né? A gente tem que dar para receber. A gente dá para receber. E a gente se doa muito. Hoje eu me lembro, depois nesses 7 anos, eu nunca mais tive um Natal sem passar pela clínica. Eu nunca tive um final do ano sem estar pela clínica. Eu nunca tive um aniversário meu sem estar dentro de uma clínica. Então tudo é compartilhado. Eles fazem parte da família da gente lá hoje, né? E os Paulos da vida hoje lá, se você for, né, você conhece lá, você já teve algumas vezes lá, né, você vai ver que nós não agimos ninguém. Lá o muro é bem baixinho, né? As pessoas estão de livre, espontânea vontade fazendo tratamento lá. E é muito bacana isso, porque até na hora de ir embora, terminar o tratamento, é uma choradeira, porque muitos não querem ir embora, querem ficar lá, né? Vai ter que voltar para a família, né? E deixa eu só perguntar uma coisa, você falou do muro baixo e eu tenho várias coisas que eu queria falar, mas estou engasgada para falar. Mas assim, você falou da questão do seu irmão estar na rua e ele olhar para você e falar que não quer. E aí você falou do muro baixo agora, e isso me remeteu muito ao meu pai. E até o final da vida ele não quis. O que você acha disso? Você acha que o papel da família é realmente ficar insistindo até que haja essa mudança? E se não houver essa mudança, será que essa dor que você sente até hoje pelo seu Paulo, eu também sinto pelo meu? E aí eu sempre me questiono isso. Se deveria haver uma coisa mais forte, se deveria realmente a gente ouvir ele dizer que não quer e deixar. Eu tenho muita dúvida em relação a isso. O que você vê hoje? Então, hoje existem muitos psiquiatras que podem ajudar. Então, muitos psiquiatras que ajudam até mesmo dentro da casa, né? Psicólogos, né? Esses profissionais aí que estão para ajudar nesse sentido. Claro que se for uma coisa que está pondo em risco a vida dele, a vida de outras pessoas, tem que forçar, né? Tem que fazer uma compulsória nesse caso. Entendi. Mas até mesmo fazer uma compulsória, que eu não sou contra em fazer uma compulsória, porque se você tem paciente que se você não partir para esse lado, ele se mata ou mata alguém. Né? Ele se mata ou mata alguém. Então, para a questão de segurança dele, né, tem clínicas maravilhosas aí, né, que você mantém a pessoa com autorização judicial, com autorização do psiquiatra, né, para uma clínica mais compulsória. Até ele se afirmar. Ele se afirmou, saiu daquela situação, né, você passa ele para uma outra clínica, né, que seja a clínica voluntária, para ele terminar o tratamento. Eu acho que seria bacana se as pessoas fizessem isso. Né? Mas o interessante que eu vejo na sociedade, as pessoas não sabem lidar com isso. Não sabem. Esse assunto me chama. Até eu estou aqui exatamente para poder ajudar mais pessoas. Né? A gente vê aí, que eu estava falando do prefeito daqui de Sorocaba, né? Hoje ele faz o trabalho de ajudar as pessoas, de conscientizar a família como resolver o problema. Porque na maioria das vezes, até a própria família é doente. Até a própria família precisa de ajuda. Sim. Né? Então, seu pai, como você falou, né, que seu pai teve problema de alcoolismo, Sim. Com certeza, né, sem conhecer o fato profundamente, ele judiou bastante de sua mãe, judiou de você. Né? Por quê? Porque é uma consequência, né? Mas eu tenho certeza que em algum momento de lucidez ali, ele pensou em largar e tal. Sim. Mas a bebida é muito forte. Em vários momentos. A bebida é muito forte, isso eu tive dentro de casa. Né? Só para você ter uma ideia, se eu tirar o crack de alguém, ele não morre. Se eu tirar a cocaína de alguém, ele não morre. Se eu tirar a droga sintética de alguém, ele também não morre. Mas se eu tirar o álcool de uma pessoa, bruscamente, ele pode entrar em óbito. Tão grave que é. Hoje, na minha visão,
eu vejo que o álcool é mais grave até mesmo do que uma droga. Né? Porque é lícito. Hoje, qualquer esquina você compra a sua bebida. Né? Sim. A pessoa compra a bebida dela. Qualquer esquina. Né? Não é uma questão de droga. A droga é ilegal. Né? Tem mais dificuldade. Mas hoje, o camarada que ele é viciado no álcool ou na cerveja, qualquer coisa nesse sentido, de alcoolismo, é muito fácil. Sim. Né? Eu saio aqui do seu estúdio, atravesso a rua e tenho. Né? E ninguém pode me impedir de comprar. Então, o álcool é muito mais difícil. E a cura também é mais difícil. A cura é mais difícil. Então, eu vejo assim, se a pessoa tiver a oportunidade de levar, nem que seja, né, de uma maneira mais enérgica, né, tem que ajudar. Tem porque melhora. Eu já vi vários casos que foram curados, né, e hoje estão aí dentro com a família novamente, dentro de casa, né. Mas agora, claro que sempre a opção melhor é a voluntária, né? Sim, sim. Porque tudo que você faz voluntário, a chance de dar certo é bem maior, né? E uma coisa que não pode esquecer, eu e qualquer um que estiver ouvindo aqui, joelho no chão, Deus em primeiro lugar, porque sem Deus e sem o joelho no chão, você não vai resolver nada. Eu acho que depois da pandemia, isso se agravou muito, principalmente o alcoolismo, né? Eu não tinha tanto alcoólatras na minha clínica, né, como eu tenho hoje. Hoje eu posso dizer para você que 60% dos pacientes meus lá são alcoólatras. Estão se tratando por causa do alcoolismo. Foi por causa da pandemia, né? Eles ficaram tanto tempo fechados, né? E acabaram desenvolvendo essa doença aí. Me fala uma coisa, agora que você tem tanta experiência no Instituto. Eu tenho muita dúvida em relação a isso. Você recebe muitas pessoas lá, muitas pessoas que são levadas com algum responsável para a internação. E aí eu fico me perguntando, se essa pessoa está vindo de uma família que já está machucada, que provavelmente tem algum problema também psicológico, já foi agredido, já passou por alguma coisa, quem resgata esse dependente, se a própria família ou não tem a noção de que é uma doença, acha que é uma questão de caráter, e essa família também já está fragilizada porque já passou algumas coisas desse dependente. Quem é que resgata esse dependente nesse caso? Olha, uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante. Até deixar registrado aqui, hoje eu vejo muitas mulheres, esposas, né, levando o marido para a clínica, né, pegando a mão, com muito amor, com muito carinho, levando. Né? E vejo muitas mães também levando um homem maduro, já de 50 anos, 40 anos, maduro, pegando como se fosse uma criança e levando para a clínica. Mas por quê? Porque eles se cansaram de sofrer, cansaram de viver aquela vida. Né? Eu tenho caso aí, né? Eu tenho caso que a família está fazendo tratamento. A gente orientou a família está com um psicólogo, está fazendo tratamento químico. Em casa mesmo? Na casa. Né? E o interno está comigo lá, né? Se tratando para voltar para a sociedade novamente. Agora, uma coisa importante, né? É a pessoa largar, né? Deixar aquele meio que ela vive, né? Porque geralmente o que contamina o dependente químico, o alcoólatra, é o meio que ela vive, os amigos, né? Aqueles amigos que não são amigos, né? Sim. Né? Esses contaminam. Então, a gente sempre aconselha eles saírem desse meio de promiscuidade, né? De amizade, né? Para poder ter uma vida nova e ser tudo novo. Tem muitos famílias que entendem isso e acabam fazendo. Agora, você me perguntou quem que leva, como é que funciona? É aquilo que sempre estou falando para vocês aqui. Se a gente colocar Deus, né? Perguntar para Deus o que fazer, ele acaba agindo. Alguém acaba tomando essa decisão. Eu tive casos lá de pessoas não querem nem assinar a documentação para ser responsável, de medo que a pessoa que está sendo internada fizesse algum problema, tivesse algum problema na clínica e essa responsabilidade passasse para eles. Né? Mas na via judicial e legal, a gente precisa que alguém se responsabilize. Por quê? A pessoa que está sendo internada, ela não tem razão mais, ela não tem suas razões mais perfeitas para poder se declarar responsável por ela mesma. Né? Alguém tem que ser, pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser um membro de uma igreja. Qualquer pessoa maior de idade pode assinar como responsabilidade. Porque qualquer problema de saúde ou qualquer outro tipo de problema de violência e tal, a gente tem que ter uma pessoa para comunicar eles ali. Né? E a gente segue exatamente toda a orientação das leis que existem, né? Das leis que existem. Então, eu acho que dentro disso aí, as famílias, elas têm assistido muito debate na TV, visto muitas
muitas informações hoje por causa da mídia. Então a família está procurando mais ajuda devido a essas informações que tem, né? Hoje, se você colocar lá na internet clínicas para dependente químico, aparece milhares de clínicas lá. Né? Porque você tem que, a família no caso, tem que avaliar bem o ambiente que está levando a pessoa, se não vai ficar pior do que estava, porque está sendo envolvido com outras pessoas, né? Tirar informação de pessoas que já tiveram lá, né? Como é que foi, pegar o histórico dessa clínica, né? Ver se essa clínica é legalizada, que é muito importante, está legalizada pela vigilância sanitária, isso é muito importante, né? Não adianta simplesmente fazer coisa irregular, ela tem que estar regularizada. Eu falo isso porque quando eu não comecei legalizado, eu comecei irregular. Tive muitos problemas com isso, né? Hoje, graças a Deus, né, nós estamos ali mantendo a documentação em ordem, né, e fazendo tudo para regularizar e melhorar mais ainda, né? Tira uma dúvida. Hoje em dia, quais são as maiores dificuldades do Instituto? Qual a maior dificuldade e, assim, sofre algum tipo de perseguição, ameaças, essas coisas assim? Na verdade, assim, a clínica ela é um barril de pólvora, né? Porque a gente tem ali pessoas, né, que eles querem beber, eles querem usar droga, né? Então, o que a gente passa para eles? Passa muita informação do que a droga faz com eles, né? O que a bebida faz com eles, e nós passamos também eles toda semana para o psicólogo. Toda semana eles passam para o psicólogo. Passam para o psicólogo para poder entender por que eles estão ali, né? Então, hoje a gente leva com muito carinho, com muito amor, né? Porque são pessoas doentes, são pessoas que estão ali para se tratar. Agora, a ameaça, que tipo de ameaça que eu podia falar para você? Nós já tivemos, quando a gente trabalhava com morador de rua, né, trabalhou muito com pessoas em estado de rua, a gente era ameaçado, até mesmo pelos traficantes, de tirar essas pessoas que trabalhavam para o tráfico, que faziam correria para o tráfico, né? Nós tirávamos essas pessoas que faziam esses aviãozinhos aí que chama, né? Tirava. A gente teve alguns problemas nesse sentido. Mas depois, né, até essa própria sociedade do tráfico, eles entenderam que essa clínica só quer o bem, né? Nenhuma clínica é o mal de ninguém, né? Hoje nós temos clínicas, não só a minha, mas com várias clínicas muito boas aí, excelentes, entendeu? Né, que eu colocaria um Paulo, colocaria um Roberto, colocaria um Leandro, no lugar desse. Tem muitas clínicas boas. Claro que a minha está lá também, né? E eu acredito que se você for colocar em alguma, eu dou preferência que você coloque com a minha lá. Nós somos uma grande família, minha esposa vai ajudar, a igreja é muito presente, né? A igreja é muito presente e eu tenho que puxar sardinha para cantar. E se alguém se interessar em ajudar, alguém pode fazer uma coisa, o que a clínica precisa que as pessoas façam? Na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente tem muito anjo nos ajudando lá, né? Eu costumo dizer que a gente é rodeado por anjos, né? Entra pessoas lá, eu vim aqui, posso ajudar com alimento? Eu tenho uma família aí que toda semana manda alimento lá, né? Toda semana manda alimento, né? Chega no inverno agora, nós recebemos muitos cobertores, muitos agasalhos, né? Então a pessoa pode usar de muitas maneiras, até mesmo um trabalho voluntário. Se a pessoa falar, eu quero fazer um trabalho voluntário lá com ele, eu quero dar uma palestra com eles, faz o cadastro direitinho, né? A gente apresenta esse cadastro da prefeitura, inclusive tem que legalizar tudo isso também, né? A gente apresenta e faz o trabalho com eles, né? Porque eles precisam o quê? De carinho, de amor, né? E dificuldade. Irmão, dificuldade é bastante. Dificuldade é bastante. Tem dificuldade de todo tipo. Então a gente tem que saber lidar com essas coisas também, né? Mas o lugar é muito bacana, é uma zona rural, né? A gente tem lá galinha, cachorro, cavalo, né? Tem tudo quanto é tipo de bicho para se envolver ali. Quem gosta da natureza fica apaixonado. E agora a gente está mexendo com os peixes, né? Daqui uns dias a gente está lá com... a gente está com um projeto lá de colocar ali 40 toneladas de peixe. Caramba. Né? Em um ano a gente tem uma produção aí de 40 toneladas de peixe. Já está sendo preparado lá, né, para poder alimentar eles, para poder ajudar outras pessoas, né? Então, quem quiser conhecer o projeto, quem quiser conhecer o Instituto da Grande Esperança, quem quiser se tornar um anjo também, vai lá, quer ser um anjo da Esperança, né, do Instituto da Grande Esperança, tá facinho, né? É facinho, lá, se inscreve aí no canal aí, né? Pergunta pra Maera como é que faz, né? Ela sabe aí tudo como é que faz. Pergunta pra ela, liga pra mim, liga pra minha esposa, né? E a gente vai orientar você. Agora, assim, com certeza
Você ajudando, você vai tirar pessoas da rua, do estado de rua, você vai salvar muitas vidas. Muitas mães que choram hoje vai deixar de chorar porque você está ajudando. E quanto mais gente estiver ajudando, mais condições a gente tem de aumentar, porque lá é muito grande, é um sítio enorme lá. Na verdade, assim, a pessoa pode ajudar com alimentos, pode ajudar com cobertores, pode ajudar sendo voluntário, né? Mas uma coisa, aproveitando o canal, o seu canal é um sucesso, né? Tô sabendo aí que está bombando, né? Nós estamos lançando agora, né, um projeto para terminar um quarto lá para mais 28 pessoas. São 28 vagas que vai abrir e a gente está cedendo essas vagas para pessoas de estado de rua, né? Então, o que a gente vai começar essa campanha agora, né, pedindo aí material de construção, cimento, areia, pedra. Quem quiser doar um saquinho de cimento lá, já será bem-vindo. Quem quiser doar um caminhão de terra, será bem-vindo, de areia, né? Tá lá o projeto. Nós temos uma empresa aí do Max Engenharia, está nos apoiando, está fazendo todo o projeto lá. Nós temos empresários aí também nos apoiando, né? Mas assim, é muito pouco. Isso é demais. Quanto mais gente, mais pessoas a gente consegue ajudar, né? E esse projeto aí ele não pode parar, porque você veja bem, Jesus disse que se tivesse uma só pessoa na Terra para salvar, ele voltava, né? A gente tem milhares de pessoas ainda para fazer um serviço aí, ainda com dignidade, com amor, né? Para tirar muita gente aí dessa miséria aí, né? Eu vejo essa oportunidade de estar aqui nesse podcast, né, de estar com vocês aqui, de levar isso aí para o mundo todo. Porque o projeto, hoje, o que eu conhecia de clínica? Nada. Estou aprendendo até hoje. Até hoje, a gente acorda aprendendo, dorme aprendendo, né? Mas está sendo um sucesso, porque quando eu me desanimo, eu olho, falo assim, mas não posso desanimar, porque tem pessoas, se eu desanimar, morrem. Então eu preciso estar firme. E eu tenho um apoio muito grande da família para continuar esse projeto. Eu queria ter eu queria ter 10 esposas igual a minha, assim, para me ajudar. As 10 esposas igual a minha. E queria ser tá certo. Eu queria ser pelo menos 10 amaral ou mais, para poder ajudar mais gente, né? Mas a gente é limitado, né? Sim. Agora minha esposa me prometeu aí que o ano que vem ela se aposenta e vai me ajudar. E eu tô acreditando nisso aí. Eu tô acreditando que ela vai se engajar mais aí no projeto do ano que vem, né? Mas aí nós estamos na mão de Deus e que Deus preparar pra gente, né? Sim. A gente tá aí disposto a fazer. Eu acredito que o trabalho voluntário é uma coisa muito gratificante, ainda mais quando você tem alguma coisa a ver com a história, quando você tem um apelo sentimental mesmo, né? Que traga você a sentir muito vontade de participar. Isso aconteceu comigo, né? Lá no Instituto da Grande Esperança, quando eu fui visitar. A gente conheceu, né, o Amaral por coisas bem diferentes, né? Foi. Ele parece muito com meu pai. E o Leandro que me mostrou na igreja, né? Ele é a cara do seu pai. Então, toda vez passada eu falava. Sempre falava que era a cara do meu pai. Parece seu pai. E eu falei pra minha mãe viu, putz, parece meu pai mesmo, seu pai. Então, assim, já é difícil lidar com o Amaral porque ele parece meu pai. E aí, o histórico, a história depois do Instituto, aí já traz mais coisas assim. Então, por isso que eu tô tão calada nesse podcast hoje. Normalmente eu falo mais. Mas, assim, é realmente uma coisa muito abençoada. E no dia que a gente foi lá no Instituto, né, foi um dia muito especial, assim, muito marcante para mim. E eu queria que você falasse, não sei se você lembra bem desse dia, do que aconteceu, só para as pessoas entenderem como nada é por acaso, como aqueles milagres, aquelas coisas que aconteceram em relação aos passarinhos. Também aconteceu outras coincidências quando a gente estava lá. Eu queria que você falasse para as pessoas como foi aquele dia e como aconteceu tudo ali, foi muito emocionante. Na verdade, não é nem coincidência. Eu já troco essa palavra coincidência por providência. Providência, verdade. Né? Eu troco por providência, porque a Mayra chegou tão desanimada lá, mas tão desanimada lá, né, que ela mal falava, ela mais chorava do que falava. Né? Ela mais chorava do que falava. Eu até tomava cuidado com as palavras dela, porque ela chorava muito. Né? Mas quando vocês estiveram lá, na verdade, eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente sabe da qualidade que vocês têm, né? Vocês são produtores, né? De mídia, né? Vocês têm uma aparelhagem muito boa para poder fazer filmagem, tem os drones, né? Então, claro, que eu vi potencial aí, né? Eu falei, opa, deixa eu encostar aqui, né? Essa menina aí tem condições de me ajudar, né? Eu quero umas fotos aí bem melhores, né? Panorâmicas, né? Feitas do alto. Aí, conversando com ela, daí ela
Falei assim, mas aí eu fiz uma pergunta pra mim, eu falei, o que essa menina quer com a gente, né? O que ela quer? O que o marido dela quer aqui, né? São dois jovens, né? Aí eu fui ver a situação dela, né? Que ela viveu essa situação também, de pai alcoólatra. A gente conversou muito sobre isso. Ela se cobra muito também, a Maíra se cobra muito, né? Sobre essa situação do pai, né? Mas o que eu tenho a dizer pra vocês é que Deus, eu também me cobrava muito, até uns anos atrás eu cobrava demais, mas eu pude entender que Deus é misericórdia, né? Deus é misericórdia. Às vezes a gente acha, meu pai está perdido, meu irmão está perdido. Só para você ter uma ideia, né? As coisas do meu irmão, quando a gente foi buscar pela insistência da minha esposa, que eu nem queria buscar lá na clínica, né? Mas ela insistiu, a gente foi buscar. O que me entregaram lá foi uma Bíblia. Você acredita que o camarada tinha uma Bíblia? Nossa. Me entregaram uma Bíblia e uma carta de arrependimento do que ele fez. Então Deus é misericórdia, né? Eu acredito que o seu pai, né, com certeza absoluta, né, pela história que você me conta, que em algum momento de lucidez ali dele, em algum momento de um momento espiritual, Deus colocou no coração de Deus, falou com ele, né, e a gente vai ter a oportunidade aí de vê-lo ele um dia, com certeza, né? Porque, você veja bem, se eu falar, você vai falar assim, Amaral, será? Não tem será. Né? A gente vê o ladrão na cruz, né? No último momento lá, do último suspiro, né, ele lembrou que existia um Deus e que existia uma salvação, né? Então, eu penso dessa maneira, que a gente vai ter muita surpresa quando a gente estiver nesse paraíso aí, né? E vai ter muita surpresa, eu acredito. E mais uma coincidência não, né? Uma providência, é que, né, a gente foi na clínica, a gente conversando e tal, e do nada o senhor perguntou, qual o nome do seu pai? Lembra dessa hora? Lembra? Isso aí foi... Nossa, aquele dia foi... Não tem quem não ficou... Não tem quem não chorasse naquela hora. E aí eu disse que o nome do meu pai era Paulo. Paulo também. E lá todo mundo é Paulo, né? É pesado pra mim isso aí, é muito na verdade, pesado isso aí pra mim. Na verdade eu contei a história... Você quer fazer eu chorar hoje, não? Eu já chorei, agora você quer fazer eu chorar, não? Ela quer terminar essa reportagem. Perdi até o meu. Ela quer terminar essa reportagem eu chorando, não é possível. Eu acho que ela chamou e falou assim: no final eu faço ele chorar. Todo mundo tem que chorar. Na verdade, assim, o Paulo é uma providência, né? Tanto o Paulo na vida da Maiara como o Paulo na minha vida, né? Deus colocou pra gente ser melhores pessoas, né? Porque a gente aprendeu com o Paulo. Ela aprendeu com o Paulo da vida dela, eu aprendi com o Paulo da minha vida. E tem muitos Paulos que vai ensinar a gente aí, né? Vai ensinar a gente a viver nesse mundo aí. Porque eu, né? Quer adiantar você empresário, né? Ter tudo com facilidades, né? Ter um bom emprego, um bom relacionamento, mas faltava o principal, né? Faltava o principal, que é o amor, né? Então eu acho que tanto você falou do seu Paulo, como eu falei do seu pai, o seu pai era Paulo, né? Eu falei do meu Paulo ali, né? E mostrei para você vários Paulos que tem ali, né? Vários Paulos que hoje, independente do nome, eles são todos Paulos, né? Sim. Então essa oportunidade que eu tive, você também está tendo com o seu Paulo, né? E eu acredito que a gente não pode viver do passado, né? A gente tem que olhar para frente e acreditar que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus de misericórdia, né? Que está olhando por nós e olhando por toda essa situação. Eu espero que Deus dê vida e saúde para mim, para você, para minha esposa, para minha família, para a gente poder fazer mais, sabe? Para a gente fazer mais. E que você não se sinta triste, não, porque hoje você tem a oportunidade de ser voluntária como você é, né? Você está sendo voluntária hoje nesse projeto da clínica. E eu vejo essa clínica hoje ela crescer aí, né? Tomar uma grande proporção aí na sociedade, principalmente com os apoios que a gente está tendo hoje aí da própria sociedade, né? Sim. Então hoje tem muita gente aí querendo ajudar, não sabe como, né? Eu costumo dizer assim, me pergunte como e você vai descobrir, né? Eu te falo como ajudar. Então hoje ajudar, tem muitas maneiras de ajudar, né? Basta a pessoa colocar no coração. Porque não adianta a gente acumular riqueza aqui, né? E ter um vazio, né? Ter um vazio. A gente tem que ser, que nem diz o Ayrton Senna, né? Eu vi uma frase do Ayrton Senna um tempo atrás, que quem não serve para ajudar, não serve para viver, né? Então a gente tem que servir. Quem não nasce para ser, não serve para servir, não serve para viver. Eu acho que essa frase, se não me engano, essa frase é dele. Mas então a gente tem que servir. Voltando um pouquinho ao assunto, a Maíra agora também ficou mais emocionada porque
o senhor disse que seu irmão deixou uma Bíblia para o senhor. O pai dela também. Me deixou uma Bíblia. Deixou uma Bíblia. Mais Tá uma no guarda coincidência. até hoje. E Então, no dia que eu recebi, tinha falecido, eu fiquei com essa Bíblia dele e eu escrevi na Bíblia, né? A única coisa que meu pai me deixou foi essa Bíblia. E eu fiquei com a Bíblia dele. Na verdade, ele deixou tudo pra você, né? Foi. Ele deixou tudo pra você. Deixou Porque o manual. o manual da felicidade hoje é a palavra de Deus, né? Ele deixou tudo pra você. Então, nós somos felizes, né? Nós fomos contemplados, né? Porque foi entregue para nós o mapa da felicidade, né? Sim. É o caminho da felicidade que é a palavra de Deus, né? Eu vejo assim, né? Legal. Eu falo para os meus internos lá, eu falo que eu quero ver cada um com uma Bíblia na mão, né? Com a espada na mão, que é o único jeito de sair dessa vida. Não tem outro jeito. Não ficar nessa vida aí sem Deus, sem nada, para morrer mais rápido, né? Para sofrer mais, né? Sim. Ninguém quer isso, né? e vamos lá. Hoje, qual o recado que você deixa para uma pessoa que está numa situação, em algum vício, ou então algum familiar que tem um marido, um filho que está numa situação Um pai. dessa, um pai, né? Qual mensagem o senhor deixaria para uma pessoa que está nessa situação? Não abandone ele. Isso jamais, não abandone, não desista. Apesar de tudo que ele deve ter feito de mal para você, né? De mal para a família, né? Se for um pai de mal para a filha, né? Não desista. Né? Pesquise, entra na internet, pesquise. É uma doença, procure um médico, procure ajuda. Né? Se você fazer parte de uma comunidade religiosa, procure, né, o seu pastor, procure um padre, né? Procure alguma pessoa que possa te ajudar. Né? Porque sozinho é muito difícil. Então hoje eu falaria assim, olha, se você está passando por essa dificuldade, procure ajuda. Procure uma pessoa que possa te ajudar, né? Que esteja fora desse problema, porque às vezes a pessoa que está fora do problema, ela consegue ver alguma coisa que você não está vendo. Verdade. Né? Alguma coisa que não está vendo. E às vezes a solução está ali e você não enxerga. Então é muito importante você procure um psicólogo, um psiquiatra, ou então mesmo uma pessoa eclesiasta, né? Uma pessoa aí da religião. Né? Comente isso com alguém. Né? Não deixe isso perturbar a sua vida permanentemente. Mas comente com um amigo, como é que eu posso ajudar, se me ajuda. Né? Sempre Deus prepara uma pessoa para ajudar. Sempre. Não tem como. Sempre Deus tem uma pessoa ali para ajudar. Se você pegar a história da Bíblia mesmo, todos os atores da Bíblia, né, todas as pessoas envolvidas, eles tiveram alguém. Um profeta, né, alguém ali que ajudou eles. Eu vejo dessa maneira. Todas as vezes que eu tenho um problema, de dificuldade, né, para poder ajudar alguém, eu procuro ajuda. Tanto é que agora, até aproveitando esse momento, né, nós estamos montando um conselho agora, né, com 7 pessoas da sociedade para nos ajudar, inclusive, lá na clínica, né, e ajudar as outras famílias. Porque o que acontece? Hoje a gente nós estamos com outro probleminha lá para poder solucionar. Sim. O camarada ele passa pelo tratamento, às vezes dura aí 6 meses, o tratamento às vezes dura até mais às vezes, e depois que ele sai, como é que fica a família, como é que fica ele? E agora a gente está, com esse conselho que está sendo formado, né, a gente está achando uma maneira de continuar ajudando esse interno, né, que já não é interno mais, lá fora. Sim. Né, para ele continuar, né, limpo, continuar Firme. né, firme, e para não desistir. Não cair, né? Isso é muito importante. Então a gente está trabalhando aí nesse sentido. Por isso que é importante o voluntário, né? A pessoa voluntária para poder ajudar. Agora, em questão dessa pergunta sua, né, o importante é não desistir. Não desistir. Mas cansei. Não fale nada agora, espere amanhã você vai mudar de ideia. Né? Porque às vezes falar no ímpeto da raiva, do ódio, da amargura, você vai falar bobagem. Deixa para outro dia, né? Resolve de outra maneira, mas desistir jamais. Tem uma frase que eu sempre falo. A gente não é condenado a ser quem sempre foi. Né? Se a gente teve um problema, se a gente está num vício, você não está condenado a ser assim pro resto da sua vida. Você pode se libertar, você pode recomeçar. Né? Então, não desistir é uma forma da pessoa entender que ela tem uma chance de começar novamente, né? Começar a procurar ajuda, superar isso e voltar para a sociedade, voltar para a família, voltar a ser recuperado novamente, né? Eu sempre digo para as pessoas assim, o que é possível nós fazemos. Eu faço, você faz, tudo que é possível nós fazemos. Né? Agora, quando não é possível, Deus faz. Né? Deus faz. Então, até quando for possível, você faça.
Quando for impossível, pode ter certeza que Deus não vai te abandonar, Ele vai fazer, porque nós temos um Deus do impossível, né? Eu vejo por mim, quem que diria que hoje eu ia estar com uma clínica junto com a minha esposa, né? Com quase 60 anos de idade, podia estar passeando, podia estar curtindo aí uma praia no final de semana, talvez, né? Hoje não, minha curtição hoje, né? É lá, né? Lá na clínica, lá participando com eles, fazendo tudo com eles, né? Ah, vai ter festa, aonde? Lá na clínica. Ah, vai ter onde? Vai lá na clínica. E lá é um lugar de paz, né? E lugar de paz, muito gostoso. Muito gostoso. Muito legal. Bom, vamos encaminhando então para o final do podcast. Eu só queria comentar que em relação a não desistir, comigo, né? Eu tive ainda a oportunidade, e meu pai também teve a oportunidade de perdão. Então houve esse momento ainda da gente, dele pedir e eu dar meu perdão. Então não tinha não faltou isso quando ele foi embora. A gente teve esse momento. Então, não deixar acontecer de você abandonar e você não pedir ajuda, como o Amaral falou aqui, faz com que você se sinta um pouco mais acalentado. Eu me sinto um pouco mais acalentada com a perda do meu pai por causa disso. Porque houve esse momento dele voltar a si, como você falou, ele teve esse momento de voltar a si, de se arrepender, de chorar muito, de pedir perdão. E teve isso, aconteceu isso. O que não houve foi ele se conscientizar de que ele deveria procurar um tratamento. Ele foi definhando, digamos assim, com o vício. Então, só digo isso assim para uma filha que pode estar assistindo a gente, ou uma esposa, para você não buscar, não ter esse arrependimento, pelo menos você ter tentado, por mais que ele diga que não quer. Como foi o meu caso, não desistir. Só isso que eu queria dizer. Na verdade, quando Jesus fala, né, que ele ia ensinar a orar, né? Qual que é a oração que ele ensinou? Né? É a oração do Pai Nosso. E se você ler, não fazer a oração, mas você ler a oração ali, você vai ver que ele pede para você perdoar. Né? Quando você fala para o Pai, Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido, né? Você está dizendo para Deus assim, olha, Senhor, eu estou fazendo a minha parte. O Senhor faz o do Senhor me perdoa porque eu estou fazendo a minha parte. Agora, como é que a gente quer que Deus perdoe a gente dos nossos pecados, das nossas falhas, né? Se nós não conseguimos perdoar as pessoas. E uma outra frase também que ficaria final aqui, né? Que eu acho linda, maravilhosa, que se encaixa muito bem dentro dessa entrevista sua, amarás o teu próximo a ti mesmo, né? Amarás o teu próximo a ti mesmo. Então, se a gente fazer esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo a si mesmo, né? Se a gente partir exatamente desse princípio, amar Deus sobre as coisas e o próximo a si mesmo, a gente vai dar perdão com facilidade. Verdade. Né? A não ser que você não coloque Deus no caminho, né, da tua vida, aí vai ser difícil você perdoar, mas se você colocar Deus é perdão, Deus é misericórdia, né? Eu falo muito em Deus porque Deus mudou a minha vida, sabe? Jesus mudou a minha vida. Eu tenho assim, o prazer de falar dele, eu tenho o prazer de sempre estar, eu faço questão de falar dele em todos os momentos, né? O perdão, ele está ligado a você ter um relacionamento com Deus. Agora, Amaral, eu não consigo perdoar. Então falta você ter um relacionamento com Deus, porque Deus é o perdão, né? Bom, muito, muito boa o episódio, com certeza. A gente queria então fazer uma espécie de bate-bola aqui com você. A gente vai falar umas frases assim, e você só responde com uma palavra que vem à sua cabeça. Uma palavra ou uma frase curta, né? Uma frase curta. É um bate-bola, jogo rápido. É difícil pra mim essa coisa. É difícil pra mim, porque Pode pensar, essa entrevista nossa era pra durar 15 minutos, já tá durando aí mais de meia hora, né? Vai ser coisa rápida, vou começar, ó. Coisa simples. Manda. Meu maior sonho é... Continuar trabalhando. Continuar trabalhando. Firme, com saúde. Eu fico triste quando eu vejo as pessoas não dando tudo de si, né? Não lutando o máximo, tem que chegar no máximo. Para mim, felicidade é? Para mim, felicidade é família, né? Felicidade é família. E a felicidade, para mim, é ver a felicidade dos outros. Meu maior medo é? Eu tenho muito medo de ficar doente e esse projeto, né, acabar morrendo por algum motivo. Entendi. O que te faz levantar toda manhã? Ao desejo de ajudar as pessoas, de continuar amando as pessoas. Quando as pessoas não gostam de você, o que elas dizem?
Essa é boa. Essa, na verdade, assim, eu costumo dizer que nem Jesus agradou todo mundo, né? Nem Jesus agradou todo mundo, mas é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver, porque está no meio da sociedade, né? A sociedade hoje, uns pensam de um jeito, outros pensam do outro, né? Cada um, né? E uma certeza. A certeza que um dia no paraíso eu vou ver os Paulos que eu conquistei, né? O Paulo que eu não conquistei e o seu Paulo. Né? Eu tenho certeza que aí dentro dessa história também vou ver esse Paulo. Sim, né? sim. Porque muito em breve aí Jesus está voltando e eu quero ter essa certeza de estar com ele. Bom, eu acho que é isso por hoje. Eu ia perguntar pra você onde pode encontrar você, mas eu vou colocar em todas a descrição aqui do vídeo, né? E também lá no Spotify, o site, né? Do Instituto da Grande Esperança, né? O seu telefone, Site, o telefone, contato. o endereço da clínica. Isso. Olha, eu vou dar para você, mas vou contar uma coisa para vocês. Depois que eu conheci vocês, é brincadeira. Não, bombou meu celular. No celular eu tive até que aumentar a memória dele aí, Coisa boa. porque vocês são bons demais, viu? Vocês anunciam mesmo, né? Vocês são muito vistos aí, né? Amém. E assim, vocês fazem um trabalho maravilhoso, porque eu acho que esse trabalho, poucas pessoas se dedicam a fazer uma entrevista, né? Nesse nível que foi feito agora essa entrevista. Então eu acredito que se a gente conseguir o objetivo de salvar pelo menos uma família, Sim, né, com essa entrevista, eu já estou feliz demais. também. Tá? Que Deus abençoe vocês aí. É uma estrelinha a mais na sua coroa, né? Olha, na nossa, né? Na nossa, né? Eu não sou egoísta, eu quero que a minha esposa tenha mais treino do que eu, né? Mas a gente não faz questão disso não, né? O que eu acredito é que se nós levantarmos todo dia com um objetivo, a gente consegue. Temos que levantar sempre com objetivo. Bom, é isso aí. Se você acompanhou, se gostou do vídeo, não esqueça aí de deixar seu like, de se inscrever no canal e também compartilhe, né? Tem muito conteúdo valioso aqui que a gente tem que levar não só para a nossa vida, mas espalhar para outras pessoas também. Segue também o Amaral no Instagram dele. Instagram também, o Instituto A Grande Esperança no Instagram. Isso. Siga lá. E qualquer coisa, deixa um comentário aí também o que você achou, se tem alguma dúvida, se precisa de alguma ajuda, também entre em contato com a gente. Manda uma mensagem que a gente pode encaminhar. É isso então, muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando a gente e nós nos vemos então na próxima quarta-feira às 8 horas em mais um episódio do LeiraCast. Obrigada, gente. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.